Ergue as suas mãos e diga assim: faz um milagre em mim, Senhor. Entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha casa, as minhas petições. E renda ao Senhor uma forte salva de palmas. Amém. Graças a Deus. Cumprimenta a pessoa do seu lado agora e que a paz de Cristo vai. Deus. Então, hoje nós começamos um jejum. Eu estou fazendo particularmente um jejum de 6 horas, tá? Então, minha esposa também está fazendo. Se você achar que você consegue, faça. Se não, você faça menos. Faça 3 horas. Faça 2 horas. Mas nesse período, não coma e não beba nada. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque se você colocar algum alimento no teu corpo, você não vai vigiar mais que está em jejum. Amém? Então o jejum é consagração. Né? Então eu estou ficando 6 horas. Depois do almoço até terminar o culto. Amém? Para a gente poder vencer. Porque Jesus disse que toda a casta de demônio só é vencida com jejum e oração. Amém? Então os demônios existem e estão aí no mundo, tentando impedir a entrada daqueles que creem em Jesus no reino e de receber dele as grandezas. Amém? Então, principalmente o mal, ele quer destruir a vida do crente. Porque das pessoas que já estão no mundo já está destruída. Amém? Talvez, financeiramente falando, a pessoa está bem. Não é? Então, quando se fala que a minha vida está destruída, a pessoa logo pensa ou financeiramente falando, ou numa enfermidade. Mas eu estou falando de algo muito maior que isso, da alma. Amém? Talvez a pessoa hoje ela tenha condição financeira excelente e uma saúde de ferro. Mas nada disso vai conquistar a vida eterna, a salvação. Amém? Então o inimigo muitas das vezes trabalha nessas áreas. Né? A pessoa está convencida de que ela não precisa ir à igreja. Né? Cumprir o rito de ir à igreja e falar com Deus. Ah não, porque eu falo aqui mesmo na minha casa. Amém? E não é a mesma coisa do que você vir à igreja e receber em unidade, em espírito, a palavra de Deus, que vai te alimentar. Amém? Então por isso que nós abrimos essa campanha, para que haja um exercício, não só de você vir à igreja, mas de você manifestar um período de vigilância, de jejum. Amém? Então eu estou fazendo 6, mas você pode fazer 2, 3, conforme o que você suportar. Amém? Então é você e Deus. Então você que depositou aqui, ó, faz o teu jejum. Amém? Eu estou fazendo no domingo, antes do culto. Você pode fazer durante a semana, em outro horário. Amém? Em outro dia da semana. Não é? Diga graças a Deus. E ali estão as petições. Eu coloquei as minhas petições. Você colocou as suas. Então cada um conforme aquilo que tem com Deus. Conforme as necessidades. Seja financeira, seja conjugal, seja familiar, enfim. Seja saúde. Amém? Então vocês, crianças, se forem participar, coloca aquilo que Deus falar no coração de vocês, tá?
Porque muito mais vocês do que nós adultos, né, tem uma pureza muito maior no coração. Então eu creio que as petições de vocês serão agraciadas por Deus. Amém? De acordo com a vontade dele e com a prudência do que vocês pediram. Amém? Diga graças a Deus. Mas principalmente nós adultos, tá? É que temos essa, digamos, oportunidade maior. Que as crianças não têm tanto discernimento quanto nós em relação às necessidades. Amém? Então abra a tua Bíblia lá em Mateus 5. Eu convidei algumas pessoas para virem hoje, mas não vieram. Mas disseram que vinham. Amém? Não, mas eu convidei para a campanha. Convidei para a campanha. E não vieram. Um inclusive esteve comigo falando das dificuldades que está passando, das situações, mas não veio. Enfim. Mateus 5, 6. Então nós vamos para a segunda parte do estudo. Se projetas alguma coisa, ela sairá bem, tá? Mas antes, tem um versículo ali em Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz assim. Amém? 5, 6. Mateus 5, 6. Acharam aí? Diz assim, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Então, o que Jesus está querendo dizer com essa bem-aventurança? Né? O que você entende disso aqui? Ó? Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos de quê? Primeira coisa, nós temos que ver que o modo de vida de Deus e com Deus, amém? Normalmente ele contradiz o modo de vida do mundo. Ou seja, a pessoa que anda buscando a face de Deus e anda com Deus, ela anda na contramão do que o mundo, amém? Do que o mundo coloca para que ela venha viver. Então ela anda na contramão da história que está aí fora. Então se a pessoa deseja viver com Deus, primeiro, ela tem que abrir o coração para o perdão. Amém? Muitas pessoas andam remoendo coisas do passado. Muitas pessoas não te cumprimentam, porque tem aquela mágoa no coração, e isso é do diabo. E a pessoa que tem esse tipo de coisa no coração, ela não está liberta. Amém? Então, o primeiro princípio, disse Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, o modo de vida com Deus é diferente do modo de vida do mundo. Porque o mundo, ele quer o quê? Ele quer simplesmente condenar, ele quer matar e ele quer se vingar. Amém? Já Jesus não. Jesus veio para perdoar. Não é? E as coisas do mundo não agradam o coração de Deus. Então, quando nós saímos do mundo, a pessoa ela passa por um período de quê? Digamos, de um certo sofrimento. Porque aquilo que estava na carne dela, no pensamento dela, começa a borbulhar, pedindo para que ela faça de novo. Não é? Então, se a pessoa deseja viver para Deus, ela tem que estar pronta para dizer e fazer a parte dela. E dizer não para as coisas do mundo. E você vai ser uma pessoa estranha para o mundo.
Não no sentido de você não encontrar pessoas, falar com pessoas e ganhar almas para Jesus e estar no meio das pessoas que você ama e precisa falar e viver com elas. Mas no sentido de você ter uma transformação de dentro para fora. Para que você possa, para que Jesus através de você possa mostrar a sua verdade para aquela pessoa. Que a velha criatura que você outrora foi, ela está morta. Ela não vive mais em você. Quem vive em você agora é Cristo. E não se importe se as pessoas continuarem te julgando ou te vendo como a pior coisa que existe na terra. É você e Deus. Amém? Nem Jesus agradou a todos. Que dirá nós que não somos nada. Amém? O que nós temos que fazer, cada um é a nossa parte com Deus. Porque a salvação é individual. Amém, igreja? Então, antes de qualquer propósito que nós venhamos a colocar com Deus, nesse propósito que nós estamos fazendo, de jejum, de súplica, de louvor, amém? Nós temos que ter essa visão. Amém? E aí, eu separei 4 lições aqui para isso, ó. Para que nós possamos alcançar essa justiça, né? Como Jesus disse aqui, ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus não está falando da fartura física, mas ele está falando da fartura espiritual. Porque com fartura espiritual, eu terei a fartura física. Eu terei as outras áreas da minha vida supridas. E não é na quantidade de coisas que eu posso conquistar ou possuir, de bens materiais, mas é na qualidade de vida que eu vou ter com Jesus. Que é diferente da qualidade de vida que as pessoas compreendem aí fora, vivendo uma vida desregrada, desleixada na presença de Deus. Amém? Tem gente que ouve falar em igreja e torce o nariz. Ouve falar em pastor e faz piada. Porque acha que é brincadeira e está todo mundo pensando em apenas em si mesmo. Amém? Ouve falar na palavra de Deus e não dão valor. Mas nós estamos aqui justamente para divulgar as boas novas. E a Bíblia diz, igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é? E Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, este se hará comigo e eu com ele. Amém? Então, quando nós abrimos a porta do nosso coração para Deus, o Senhor, Ele habita em nós. Ele virá cear contigo. E você terá a honra de cear com Ele. E Ele está falando do banquete celestial. Amém? E Ele está falando do que antecede a volta dEle aqui na terra. Daquilo que você poderá comer vindo da mão dEle. Não vindo das mãos ilícitas do mundo e de nós mesmos. Amém? Então, tem 4 lições aqui para que nós possamos ser um bem-aventurado. Primeiro, estar disposto a dar enquanto os outros tomam. Quantas pessoas têm roubado? Amém? É só nós olharmos aí, vamos falar da política nossa. Que vergonha. Essas pessoas acham que elas não vão ter julgamento. Pode não ter do homem, mas vão ter de Deus. Amém? Está disposto a dar enquanto os outros tomam. Trazendo para nós, quer dizer, a vida do crente é de doação, é de dar. Por isso é que nós temos que evangelizar. Por isso é que a igreja precisa crescer em almas. Amém? Porque se ela não crescer em almas, é porque nós não estamos evangelizando. Amém?
E o Senhor nos chamou para esse propósito aqui. Não é lá e nem do outro lado, é aqui. A nossa missão é aqui. É trazer a alma aqui. Amém? Porque senão não precisaria estar aqui e existir nesse lugar. Né? Porque senão você deveria estar em outra igreja. Amém? Então é aqui que é o propósito. Como as outras igrejas também têm o propósito de ganhar alma. Amém? Então vamos buscar as almas que não conhecem Jesus, ou que não tiveram oportunidade de vir numa igreja e ouvir a palavra e receber a palavra. Porque aqueles que já ouviram, já sabem. Só não estão firmes por falta de quê? De vergonha. Amém? A verdade é essa. Não estão na presença porque não querem, porque já ouviram a verdade. Amém? Segunda coisa, a amar enquanto os outros odeiam. Quantas das vezes nós acabamos criando esse desejo de, às vezes, querer o mal da outra pessoa? Nós temos que cuidar mais disso em nós. Amém? Por quê? Porque o diabo está aí para fazer essa confusão, igreja. Ele está aí para criar a contenda. E ele levanta os seus súditos para criar a contenda, para que nós possamos contender com eles. Né? Então nós temos que cuidar disso em nós, para que nós não cheguemos a ver de fato. Que nós até dentro de nós, ou no nosso rol aqui, possamos comentar, mas não cheguemos a ver de fato. Porque senão nós estaremos envergonhando o nome de Jesus. Não nosso. Porque aí vão te apontar lá o crente. Olha lá o crente fazendo confusão. Olha lá o crente batendo de frente com fulano. Olha lá o crente arrumando briga. É assim que o diabo faz. Ele atiça, e quando você cai, na boca daquele que ele usou, vem a palavra para poder te derrotar. É isso que o diabo quer. Amém? Então, a amar enquanto os outros odeiam. Por isso é que as pessoas odiavam Jesus, porque ele amava. Eles não entendiam o amor de Jesus. Eles não entendiam a entrega de Jesus. Pilatos não entendeu porque Jesus não se defendeu. Amém? Terceira coisa, a ajudar enquanto os outros abusam. Tem gente que abusa da boa vontade. Amém? Então nós devemos ajudar. Ah, mas fulano está abusando da minha boa vontade. Bom, o preço dele, o julgamento dele é com Deus. O problema dele. Né? Então tem isso. Tá? Nós vamos ajudar enquanto os outros abusam. Quarta coisa, abrir mão de seus direitos e benefícios a fim de sermos servos dos outros. Servir a Deus é servir aos outros. Né? Essa é a verdade. O propósito da igreja é servir as pessoas. O propósito do crente é servir as pessoas. Não é? Nós estamos buscando coisas para as nossas vidas. Amém. Deus sonda o nosso coração e a nossa mente e o nosso desejo de termos para podermos dar. Amém? Ter mais para poder dar. Não ter para reter. Né? Esse é o propósito do crente. Então, conforme o nosso coração, Deus vai trabalhar nas nossas causas, igreja. Talvez o que você tenha pedido não seja nada financeiro, talvez seja em outra área. Você e Deus. Não é isso? Deus ele vai trabalhar nas suas causas. E essa questão aqui de você abrir mão dos seus direitos foi o que fez também Neemias. Como nós vimos no primeiro capítulo, semana passada, lembra? Que nós falamos que Neemias ali era copeiro do rei, não foi? E o que Deus tinha de plano para Neemias? Primeiro colocou Neemias lá. Amém? Onde eu quero que Neemias chegue, a partir daquele momento, ele vai ser usado por mim. Né? E se eu precisar que ele abdique daquilo, ele vai abdicar. Amém? Então, igreja,
tenha certeza que um dia você receberá de Jesus tudo o que você deseja. Amém? Principalmente a vida eterna, a salvação. Amém? Diga graças a Deus. Hoje também a consagração dos dizimistas. Amém? Então, no finalzinho do culto, nós vamos consagrar os dizimistas. Tá? Você que é dizimista, amém. Você que não é, procure ser. Tá? Porque a obra depende disso. Tá? E é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Diga graças a Deus. Então você que tem uma oferta, você que é dizimista, no final do culto, depois da oração da palavra, amém? Eu vou consagrar o dizimista, depois vamos fazer uma oração de busca e encerrar o culto. Amém? Abra lá então no livro de Neemias. Hoje nós vamos para o capítulo 2. Então, ao final dessa campanha, eu vou ao monte entregar os pedidos. Então, aquilo que você escreveu e colocou aqui, guarda na tua memória ou guarda uma cópia, né? Para que durante o ano você perceba se Deus cumpriu. Amém? Eu não guardei nada escrito porque eu guardei na memória tudo que eu pedi. Amém? Amém. Então, isso aí. Abra lá no capítulo 2. De Neemias, tá? Livro de Neemias. Acharam Neemias? Depois de Esther, lá no Velho Testamento. 1 Coríntios, perdão, 1 Crônicas, né? Depois é Neemias. 2 Crônicas, Neemias. Depois de Esther. Capítulo 2. Acharam aí na Bíblia? Lembram do capítulo 1 da semana passada? Veio o irmão de Neemias e falou que o povo estava em sofrimento, que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Amém? E Neemias ali se entristeceu. Não foi? Sim ou não? Vocês lembram da passagem? Então eu vou ler rapidamente aqui o capítulo 1 nas partes, ó. Não precisa voltar lá não. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, eu em Suzã, capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com algum de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que estavam no cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante Deus do céu. Daí o propósito do jejum, tá? Porque Neemias, ele viu que por mais que ele estivesse triste por aquilo que o povo dele estava vivendo, ou que você esteja passando, você precisava ter uma aliança com Deus. E a aliança máxima com Deus é um jejum. Ele está dizendo, ó, e lamentei por alguns dias, porque eu sou humano, né? Mas eu continuei a jejuar e a orar perante Deus do céu. E disse: ó Senhor, aí vem a oração dele, tá? Do versículo 5 até o 11 é a oração de Neemias. Aí ele disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu
e a casa de meu pai pecamos. Então ele está declarando o pecado dele e do povo. Amém? Porque o povo estava perecendo por causa do pecado. Nós perecemos por causa do pecado. Amém? Na verdade, temos procedido perversamente contra ti. E não temos guardado os mandamentos, olha só. Nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés. Se você estiver acompanhando, estou no versículo 8 do capítulo 1. Se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Amém? E o que acontece com as nações? Foram espalhadas em vários povos e povos. Amém? Há confusão de línguas, de idiomas. Amém? Porque houve um tempo que se falava uma única língua. Amém? Então, houve esse espalhamento aqui. Espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Quer dizer, Deus, ele disse, ó, se não cumprirdes os meus mandamentos, eu vos espalharei. E vocês sofrerão as consequências do pecado, como ocorre com a sociedade. Mas se vocês, amém, se converterem a mim, eu farei o quê? Ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ou seja, do outro lado da terra, digamos assim, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, o que Deus quer para nós? O melhor, igreja. Só que muitas das vezes a pessoa é rebelde. Amém? Eu não vou fazer porque eu não quero. É igual você pegar um filho rebelde. Eu não vou fazer e pronto, e que se dane. Em outras palavras, não me enche a paciência. É assim que tem muito filho que faz. E aí ele vai colher o preço daquilo que ele está rejeitando, que é a direção do pai. Amém? Ora, se nós pais humanos queremos o melhor para os filhos, que dirá o Pai Celestial? O que Deus não quer para um filho dele? Amém? As grandezas, igreja. A paz, a tranquilidade, a mansidão, mas ele tem que obedecer. Existem regras. Amém? Diga graças a Deus. Assim como o próprio Deus usou de regras para criar os céus e a terra. Houve uma ordem. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e assim foi. Viu Deus que era bom. Amém? Então tudo tem um passo a passo. Tudo tem uma ordem para ser alcançado. Versículo 10. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Quer dizer, Neemias estava relembrando em oração, em espírito, falando com Deus sobre aquilo que havia sido prometido a Moisés. Amém? Sobre os mandamentos que o povo havia quebrado, mas que Deus também havia dito que restituiria se o povo se voltasse para ele. Amém? Diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Versículo 11. O Senhor, ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos, ele fala, a oração do teu servo. Vê que ele repete novamente isso. E a oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Amém? Então, Neemias está nos contando a verdade que ele precisou enfrentar. Então, por isso que está entre parênteses. Ele diz, eu era copeiro do rei. E eu pedi a Deus que usasse da misericórdia, do poder dele, para que eu viesse a prosperar, que o servo dele viesse a prosperar, e que
o Senhor desse graça a ele perante aquele homem que ele fala era o rei. Amém? Então vamos lá, capítulo 2, para nós darmos seguimento. Neemias capítulo 2. Aqui diz no título que Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Olha só. Mas por que isso aconteceu? Porque Neemias fez um voto a Deus. Ele entrou em oração. Ele não ficou murmurando e reclamando. E outra coisa, ele abdicou da sua posição. Porque ele estava bem, ele estava rico. Ele não precisava se importar com o povo. Amém? Mas quando nós servimos a Deus, nós nos importamos com as outras pessoas. Amém? Porque nós não queremos o bem só para nós. Não é? E aí quando nós somos de Jesus, nós temos essa visão. Amém? Versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Neemias falando. Ora, eu nunca estive triste na sua presença. Amém, igreja? Então, o mês de Nissan aqui é um nome de pós-exílio, ou seja, depois do tempo do exílio, do primeiro mês lunar do calendário judaico. No calendário judaico, nós estamos no ano 5.774, em vez de 2016, sabia? O calendário deles é outro. Então, para eles, hoje nós estamos no ano 5.774. Não, eles não pegam a partir de Cristo. Eles pegam todo aquele período anterior. Amém? E dois detalhes importantes aqui para destacar. Não é isso? Esse Artaxerxes aqui é o Artaxerxes I, que reinou 39 anos naquele tempo. Tá? E ele era conhecido ali entre os reis persas como o mais notável pela gentileza e nobreza de espírito. Amém? Conhecido como mão longa, porque ele tinha uma das mãos maiores que a outra. Amém? A mão direita dele era mais comprida que a esquerda. Tá, só uma curiosidade. Né? Então, Neemias, ele está dizendo que ele não conseguia esconder a sua tristeza perante ao rei, ao saber que o povo dele estava em cativeiro. Amém? Mas, igreja, não se podia ficar triste na presença do rei, porque a pessoa poderia ser executada. Isso não era admitido. Amém? Né? Então a gente viu no capítulo 1 que Neemias havia se voltado para Deus antes de tudo isso acontecer. Amém? Antes que ele tivesse que estar na presença do rei de novo, ao saber dessas situações, ele se prostrou. Ele se entristeceu sim, mas ele entrou em oração, ele entrou em jejum. E o jejum já traz sobre a sua vida uma proteção espiritual diferenciada. Amém? Como Jesus disse, toda a casta de demônio só pode ser vencida com jejum e com oração. Obrigado, meu filho. Amém. Daqui a pouco eu bebo. Daqui a 15 minutos eu posso beber. Que aí vai cumprir as 6 horas que eu entrei lá no propósito. Vê que o jejum é sacrifício. Né? Trouxe para tentar, mas mas não trouxe para tentar. Ele trouxe, mas você vê que a vontade, o jejum é um processo realmente de libertação. Porque a pessoa sente fome, a pessoa sente sede, sente vontade, e você está abdicando daquele momento para agradar a Deus. Ó Senhor, eu vou me consagrar. Amém? E eu vou ficar esse período em espírito. Quando você deixa de comer e beber, né, você consegue se concentrar mais nas coisas de Deus. Mas se a tua barriguinha está cheia e está tudo bem, você está pensando em bobagem, na verdade. Né? Mas nesse momento você está ligado. Não, peraí, eu estou aqui, eu estou consagrado a Deus, eu estou consagrado a Deus. Mas o diabo fica te espetando do outro lado. Amém? Então quer dizer, eu estou aqui falando, estou com sede.